Queria que o senhor relatasse, né, o que o senhor viveu dias atrás, num ataque, né, ao senhor, ao veículo onde o senhor estava. Coisa foi feia por ali, hein, deputado? Eu vou resumir que isso é mais um dia no cotidiano do carioca. Aconteceu de ser um parlamentar. Aí chama mais a atenção da mídia. Mas isso está acontecendo diariamente no Rio de Janeiro. A gente estava indo para uma comunidade do Rio de Janeiro, Antares, para inaugurar um projeto social profissionalizante. É o mínimo que a gente pode fazer, é tentar retribuir, entendendo aquilo que é direcionado para a gente entregar para a população. E ao entrar na comunidade, a gente tinha feito um contato com a equipe que já estava lá no local, e a gente foi informando, pode entrar? Pode sim, é só vir, segue aí o caminho, pode vir reto. E esse pode vir reto, a gente se deparou com dois elementos numa esquina com um fuzil apontado para o carro mesmo, e a nossa atitude ali foi, se estava na direita, ir para a esquerda e tentar sair dentro da comunidade. O que aconteceu foi que foram efetuados vários disparos contra o carro e por onde a gente ia passando, a gente estava sendo alvejado, pegou tiro na traseira, pegou tiro na esquerda, pegou tiro na direita, pegou tiro na roda, pegou tiro no pneu, entendeu? E para nossa surpresa, além disso tudo, quando tu pensa que vai diminuir, eu olho pelo espelho retrovisor, vem um carro com um cenário de filme. Um de cada lado efetuando disparo contra o carro, o pneu furou, a gente arrastando o carro praticamente ali, aquele barulho do pneu furado, a gente conseguiu sair da comunidade, o carro continuou ainda atrás, só que o meu motorista ele teve uma atitude de apertar um botão que tem uma luzinha no carro, normalmente o carro blindado tem uma sirene e tem uma luz, ele apertou e não sei porquê, aí pararam de perseguir, a gente foi mais à frente, já pedindo apoio ao batalhão da área ali, que é o 37º, é o 27º Batalhão de Santa Cruz, como a 36ª DP também, todo mundo de pronto emprego, chegaram ali um atendimento excepcional, mas eu posso te falar que isso aí não foi um fato atípico, isso é típico no Rio de Janeiro, um estado hoje que está largado às traças, infelizmente. Então, agora, sargento, a questão outro dia até eu trouxe aqui para a rádio, né, uma situação que aconteceu, eu vi nas redes sociais, policiais orientando como deve proceder alguém que entra numa comunidade em função de um erro do Waze, do aplicativo de, né, deslocamento ali, o Google Maps, enfim. Quando você entrar numa comunidade, né, aí começam a abaixa o vidro, não ligue o pisca-alerta, tem uma série de situações, acenda a luz interna, uma série de orientações, né, para salvar a vida de quem entra errado numa comunidade. É o capim comendo boi, né? Se a gente, desculpa eu usar esse termo, mas é o capim comendo boi. Porque se a gente tem que usar da segurança pública para orientar o cidadão que entra errado numa comunidade, para ele se salvar, ele tem que jogar o jogo do bandido, tá tudo errado, né, sargento? E praticamente o que o amigo falou é a cartilha do poder paralelo, não é isso? Então, mas sargento, era um vídeo de agentes da segurança pública do Rio para tentar salvar quem erra um caminho, né? Não, mas o que eu estou falando é uma cartilha do reconhecimento do poder paralelo. Exato, perfeito. No momento que você não consegue mais ir e vir. Nós temos até protocolado aqui um projeto de lei 3191. Está criminalizando quem coloca barricada, porque o Rio de Janeiro hoje ele é delimitado por território. Você não entra em qualquer lugar. Aí vem essa cartilha do poder paralelo aí, até orientado, que eu acho que o policial ele fica de mãos atadas, sabe? A melhor polícia do Brasil, o máximo de respeito que eu falo aos demais colegas é a do Rio de Janeiro. Não tem como. O nosso cenário é de guerra. O Rio de Janeiro vive assim dias, que também não começou agora não. Eu não estou culpando o governo atual não, mas eu culpo lá atrás, quando o governador mandou chamar o vagabundo de cidadão. Entendeu? Para entrar na favela, tem que chamar de cidadão. Esse caldo já vem entornando há bastante tempo. E agora ele entornou praticamente de vez. Eu parabenizo aqui o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é um cara que chegou agora, ele não tem culpa disso. Parabenizo o trabalho feito pela Polícia Civil, parabenizo o trabalho feito pela Polícia Militar, entendeu? Agora, essa narrativa, imagina, ao entrar numa comunidade, ligue o pisca-alerta, abaixe os vidros, acenda a luz interna, mas isso não é uma blitz policial. Olha só,
Eu estou acostumado a passar por isso, entendeu? E acender a luz interna do meu carro, abaixar os vidros, quando eu vejo uma blitz policial. E me sinto confortável em fazer isso. Eu, como cidadão do bem, não tenho nenhum problema em fazer isso. Agora, uma regra para o Rio de Janeiro em que policiais não vão te abordar, você está reconhecendo que tem um poder paralelo atuando no Rio de Janeiro, forte, firme e incontrolável. Incontrolável. Essa é a realidade. Exatamente. Agora, sargento, e diante disso e do que o senhor viveu, né? É inacreditável imaginar que nós tivemos um ministro, né, da Justiça e Segurança Pública que foi com uma escolta inadequada até o Complexo da Maré. Um então candidato à presidência da República que sobe o Morro do Alemão com o boné do CPX. Aí vai ficar difícil também a gente tentar combater o crime, né? Sendo que os principais agentes do Poder Executivo Federal flertam com a criminalidade dessa forma. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, com a determinação do ministro Edson Fachin, lá, não me lembro o número da DPF, que impossibilita a ação da polícia carioca no subir morro, tendo que avisar antes. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, ou seja, inviabilizando operações também, né, sargento? Eu queria também entender, porque o recado que passa quando existem essas movimentações, desde ministro ao presidente, é como se fosse um território acessível, mas não é. Não é. Esses dias na minha rede social, eu até falei, e também eu vi um vídeo nas redes sociais em que o governador estava chegando, acho que no aeroporto, o governador do Rio de Janeiro, e mais de 30 policiais ali no entorno, com um montão de carro e aparato para poder chegar no aeroporto. Então, isso é o reflexo do Rio de Janeiro. Quando você vê um ministro que entra na maré, um policial não entra na maré. Nós não conseguimos entrar na maré. O presidente da República que vai no Complexo do Alemão, ele não... Nós policiais, não conseguimos entrar também. Entendeu? Então, está tendo uma distorção muito grande. A DPF que o senhor falou é a DPF 635, entendeu? Do ministro Fachin. Exato. Entendeu? E quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado, ele veio definhando. Hoje respira com auxílio de aparelho, entendeu? Não vejo, agora há pouco a gente estava reunindo na Comissão de Segurança Pública e a gente estava falando isso, é muito triste, entendeu? De você tentar combater, tentar fazer o melhor e toda a morosidade do sistema jurídico. Aqui o sistema, a própria casa, ela não favorece. Por que eu lhe falo isso? Eu sou um deputado de primeiro mandato. Até ontem eu estava do lado de lá acompanhando na televisão. E as notícias que chegavam para mim, eu achava que era aquilo ali ia se resolver imediatamente. Só que não, cara. A gente está perdendo essa guerra. Não há disposição, não há predisposição para se discutir o que está acontecendo. Vou ter uma reunião agora com a Comissão de Segurança Pública, com o ministro, às 17 horas. Anotei algumas pautas para levar para lá. Entendeu? Por que as Forças Armadas não ajudam a gente? Cadê as Forças Armadas? Tem que esperar sair uma GLO. Entendeu? O Rio de Janeiro já não aguenta mais. E o Rio de Janeiro hoje ele é um referencial para outros estados. Entendeu? Para traficantes, marginais, vagabundos de outros estados irem para o Rio de Janeiro poder aprender táticas, entendeu? O crime está muito bem organizado, sim. Entendeu? Você tem em São Paulo uma facção, no Rio de Janeiro você tem várias facções, não vale nem a pena a gente ficar falando o nome dessas facções, mas o crime está organizado. Explorar serviços está muito organizado. Aquela ideia que a gente tinha de venda de drogas, isso é ultrapassado. Agora é território. São os serviços como água, luz, gás, internet, entendeu? Onde o Estado não ocupou, aonde o Estado não fez o seu papel de Estado, os marginais estão ocupando. O crime organizado está ocupando. E tudo muito se parece hoje em dia. Vai falar que um é melhor do que o outro. Como é que você pode diferenciar? Afinal de contas, quem foi que atirou em cima de mim? Estou esperando agora e confio na autoridade policial para poder identificar. Entendeu? Eu espero que chegue nos autores, sim. Agora, o recado que a gente manda, vou te falar como irmão, é muito ruim quando o presidente da República fala que roubar um celular são aquelas crianças, aqueles menores, para poder... Pô, cara, isso soa muito mal. Eu prefiro ser muito mais realista, de boa, todo mundo que está acompanhando aqui, e falar o seguinte para a população brasileira. Estamos em guerra. O nosso país, ele está uma... Vocês entenderam? Entendeu? Para não falar um palavrão aqui, porque tem senhoras acompanhando, mulheres, não vale a pena. Mas o resumo é que o nosso país está realmente uma M. Entendeu? Não tem como ser diferente.
Então, quem não vê por esse ângulo, eu não sei qual é o recado que a gente está passando. Mas aqui, aqueles que querem trabalhar praticamente ficam engessados. Por quê? É tudo demorado. Até a gente tomar uma atitude aqui, mas as penas têm que ser mais rígidas, e a votação, a gente trabalha aqui. Tem deputados trabalhando aqui para entregar o melhor, comprometidos com a população, com o nosso país. Mas tu vai ver o tempo que vai demorar. Entendeu? Então, o recado que a gente pode passar para a população hoje é lutar. Mas se eu fosse o governador do meu estado, eu falaria o seguinte: estamos em guerra. E Agora, nesses dias de guerra vão piorar muito antes de melhorar. Sargento, é bom ouvi-lo, né, nesse sentido, porque é o que a gente defende aqui. Nós estamos vivendo um momento que ou a gente passa a régua e começa de novo, né, trabalhando por um Brasil, o Brasil que a gente quer, porque a gente viu esse definhar e numa ação conjunta, né, de estados importantes da Federação, Rio de Janeiro, São Paulo, desde o início dos anos 1980, quando começou a relativizar o crime, né, Brizola no Rio, né, Franco Montoro em São Paulo, relativizando o crime, tá tudo bem. Como é que a minha filha, né, na época tinha essa história, hein? Como é que a filha do governador vai ter acesso ao negocinho que ela usa ali, né? Vai atrapalhar a vida de quem? Ó, é só no asfalto, hein? É só no asfalto, não vai poder, não sobe nada. Ou seja, foram relativizando, mas deu no que deu. Hoje nós vivemos um narco-estado. E tem outra coisa, sargento. Quando a gente tem dificuldade dentro do estado para resolver essas questões, o problema está no estado. Que o senhor me disse agora, tem dificuldade, o prazo não avança, as questões, tudo burocrático, tudo demorado. Quando o problema surge dentro do estado, nós precisamos resolver o estado. Está aí Bukele em El Salvador, que ele falou, opa, pera um pouquinho, estado de exceção, constitucionalmente, né, sargento? Constitucionalmente, estado de exceção, prendeu 5 ministros do Supremo, prendeu o Ministério Público, prendeu não sei o quê e resolveu o problema. Com um detalhe que é fundamental, porque a imprensa canhotinha adora dizer que foi golpe em El Salvador. Você sabia que todo mês a população era convidada a validar o estado de exceção? Ou seja, fizemos isso em 30 dias, podemos avançar? A população, ok. Mostrando o seguinte, o problema está no Estado. O sargento, até, perdoe-me estender, sargento, vender droga, isso é nada para os caras. Aliás, o maior negócio dos caras hoje é cigarro contrabandeado, não sei se você sabe disso. O maior mercado dessa turma aí não é o pininho, a trouxinha, a pedrinha, não. O maior mercado é cigarro contrabandeado. Depois disso é o serviço de água, de internet, de não sei o quê, e a droga está no meio disso. Ou seja, a gente precisa passar o Estado a limpo, sargento. Vamos voltar a alguns pontos aqui que o senhor falou, se me permite. Claro. Como eu falei, a droga, ela está em segundo plano hoje em dia. Porque se você explorar os serviços, aonde não tem os serviços, normalmente comunidade, não tem medidor de água, o gás é botijão, a energia, o que eles têm feito é desligar os medidores e religar, te cobrando uma taxa para religar, uma taxa mensal. A internet, vamos esquecer que não é legalizada. Não, tem CNPJ, tem tudo, mas é a deles que entra ali. Estão explorando ali venda de cigarro, estão explorando venda de ovo, venda de presunto, venda de queijo. Eles estão explorando venda de lâmina de barbear. Eles estão mapeando as comunidades. Fala o seguinte, quantas pizzarias tem aqui dentro? Farinha de trigo, só pode comprar com eles. Quantos barbeiros tem aqui dentro? Lâmina de barbear, só pode comprar com eles. O ovo só pode comprar com eles, o queijo e o presunto. Então, quando alguém acha que eles estão desorganizados, não estão. Eles estão muito mais à frente da gente. Você pegar essas rifas online aí, quem é que controla? Quem é que controla? Vai ter um show de um grande artista dentro de uma comunidade que não canta nada, que faz apologia. E como é que você vai saber que lá dentro, quantos ingressos foram vendidos? Então, quer dizer, tem muita lavagem de dinheiro por trás ali que a gente não consegue acompanhar mais. Estão surfando na frente da gente e a gente não consegue acompanhar. Entendeu? Se El Salvador não é um exemplo a ser seguido para a gente, me desculpa. Então vamos trancar a porta do Brasil e ir embora. Entendeu? Que o Brasil está caminhando para um caos. E está caminhando a passos largos, tá? Não é passo curto, não. A crise financeira, entendeu? Se a gente for avaliar,
ela tá em segundo plano do que a violência, do que o aumento da violência. Eu penso dessa forma. Podem me corrigir. Não. Não é porque eu sou policial que eu estou vendo por esse ângulo, não. Só que nós estamos perdendo. Entendeu? Não tem economia, entendeu, com violência. No estado do Rio de Janeiro, o frete mais caro do Brasil é o do Rio. Então, como eu estou te falando, se El Salvador não funcionou, se o povo brasileiro, eu duvido que se tivesse um plebiscito para poder perguntar se gosta do modelo que nós temos hoje, como se fosse El Salvador, eu duvido que iam escolher o modelo que nós temos hoje. Eu duvido. Exato, senhor, e detalhe, o Sargento Portugal não está exagerando não, viu? Quando fala de lâmina de barbear, não está exagerando não. Quando a gente fala do que alimenta, como são alimentadas as milícias, né, o tráfico, o Rio tem uma característica diferente de São Paulo, que também já foi tratado pelo Sargento Portugal, que é o territorialismo. Quando está saindo um tiroteio na comunidade A contra membros que estão tentando invadi-la, é por conta de território. E por que hoje eles cuidam do território como cuidam? Né, com bala. Por exemplo, hoje pela manhã no Rio, eu estava ouvindo, não me lembro onde era, na Brás de Pina, não me lembro onde era. Enfim, os caras estavam... parou o tiroteio? Não, o tiroteio diminuiu aí. Por quê? Porque perder o território significa não só deixar de vender a droga ali, mas é como o Sargento Portugal colocou, é deixar de vender a droga, de vender a lâmina de barbear, né, o serviço de internet. E eu repito, sem exagero, a gente que vive no interior paulista, por exemplo, você que me ouve no interior do Brasil, não tem ideia do que vive o Rio de Janeiro e o Grande Rio, Baixada. A gente não tem ideia. É uma outra realidade, né, Sargento? Vamos lá. Fazer uma pergunta até para o amigo e para todo mundo que vai acompanhar a gente perguntar desde de casa. Todo mundo que mora em comunidade usa droga? Claro que não. Claro que não. Uma minoria usa droga. Mas todo mundo consome água, gás, internet e luz? Sim, com certeza. Agora você multiplica, pega uma comunidade ali e cada unidade, cada porta com chave, pagar R$50. Tu acha que tu precisa vender droga? Tu acha que eles vão querer vender droga pro cara que vai roubar o fio de cobre e vai ficar sem internet do serviço que ele vende? Então, eles estão muito mais à frente da gente. Como eu falei, show de vagabundo, entendeu? Rifa que se vende 1 milhão de números aí, você não consegue controlar quem comprou, entendeu? Tá ali em cima, não estou generalizando, a gente nem pode fazer isso, mas são mecanismos que estão sendo criados, que estão sendo mapeados, em que as polícias não vão conseguir acompanhar. Não culpem os policiais, não venham com aquela história que a polícia é desonesta. Mentira! Eu vou falar pelo meu estado ali, que você vai, o Rio de Janeiro então tinha que acabar com a polícia e começar do não. 99,9% são honestos, entendeu? Mas a gente também manda um recado muito ruim, quando você não cumpre com o pagamento dos seus policiais. Foi feito um acordo para pagar a reposição inflacionária no estado do Rio de Janeiro para os policiais, para os servidores públicos, que devia 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Foi feito um acordo com o governador atual, que ele pagaria em 3 vezes, pagou a primeira na época da eleição, depois não pagou a segunda, não pagou a terceira, não pagou do ano passado, não pagou desse ano. Nós tivemos uma lei federal, a 13954, que garante paridade e integralidade para veteranos e pensionistas. E no Rio de Janeiro não vem sendo cumprido com veteranos e pensionistas. Acho que num momento como esse, se eu fosse governador, eu estaria do lado da segurança pública e falar o seguinte: sem vocês é caos. A população do bem conta com vocês. Eu não estaria gastando dinheiro com carnaval. Me desculpa, não há momento do que se comemorar. Eu não estaria reinaugurando teleférico no Complexo do Alemão, gastando não sei quantos milhões. Eu não estaria fazendo reunião próximo a uma comunidade dominada por tráfico, entendeu? Porque isso eu mostro para a sociedade, eu mostro para a população que eu, como governador, eu sou um covarde. Eu colocaria placas e falaria assim, ó, área vermelha, estamos combatendo. Porque o que falta no Rio de Janeiro, o que falta pelo Brasil afora, são governadores com culhão. Com culhão para falar a verdade, irmão. Sabe? Falta muita disposição para o político que pede voto para a população, que só aparece de 4 em 4 anos, alguns de 2 em 2, quando tenta para vereador e prefeito, depois vem para deputado federal, estadual, governador e senador. Falta disposição para cortar a própria carne e falar, nosso estado está uma porcaria. Porque na hora de vender a propaganda eleitoral, mostra que os números estão caindo, bota as pessoas na praia correndo, mostra segurando criança, dando tchauzinho. Não é assim. O Rio de Janeiro não é assim.
Você que pensa em visitar o Rio de Janeiro, não vá. Não vá para o Rio de Janeiro. Vai ser assaltado, pode ser morto, pode ser estuprado, pode ser o que for. O Rio de Janeiro já não pertence ao carioca há muito tempo. Então, será que eu falando isso, eu estou falando que o meu estado não presta? Não. Quem não presta é quem está à frente. Quem não presta é que deveria estar dando recado e não dá. Porque no momento desse, a gente não tem que estar vendendo ilusão para ninguém. Pergunta para um carioca se ele está feliz com o Rio de Janeiro. Pergunta para o carioca quanto é o seguro dele. Pergunta para o carioca se ele tem coragem de deixar o filho dele ir e voltar. Pergunta se o colégio público no Rio de Janeiro ele tem um ensino ali legal, e, ao contrário que o pai tem que pagar um particular, e mesmo assim não é fórmula de bolo. A gente não canta mais o hino nacional. A gente está esquecendo nossos valores. O que vale agora é você fazer vídeo na internet e viralizar. Entendeu? A gente esqueceu os valores, a bandeira que está atrás de você aí, ó. Pergunta se todo mundo sabe cantar o hino. Pergunta quantos cantam o hino diariamente. Pergunta para o teu filho, você que está acompanhando a gente, se ele é realmente um patriota ou se ele está sendo uma massa de manobra. Que é muito mais fácil manter a gente na ignorância do que manter você pensando. Eu sou um cara que ganhei eleição na internet trabalhando com o meu público, mas eu trabalhei muito lá. E agora, quando você vê grupos políticos, estruturas políticas, eles te engolem. Eu posso dizer que eu sou um político em extinção. Entendeu? Por quê? Como é que você compete com um grupo político que gasta milhares e milhares e milhares de reais ali para fazer propagandas maravilhosas e você vem na tua resistência e falando o que eu estou falando? Pega aí, eu desafio outro político falar o que eu falei do Rio de Janeiro. Corta aí, faz um corte. Você que é político do Rio de Janeiro, que é deputado estadual, federal, senador, você que é ali vereador, prefeito, fala que teu estado tá uma porcaria. Fala, tem coragem de falar? Porque depois como é que tu vai pedir voto mostrando teus números? Mas que números são esses? Fala a verdade. Fala a verdade, fala assim, eu estou tentando, vamos para a guerra, a gente tem que fortalecer a guarda municipal, que tem que ser polícia municipal, a gente tem que fortalecer a polícia militar, a polícia penal, o sócio-educativo, o corpo de bombeiro, a polícia civil. A gente tem que fortalecer. A Força Nacional vai para o Rio de Janeiro fazer o quê? Para ser assaltada? Para ter um colega morto? Quem é que coordena a Força Nacional? A Polícia Rodoviária Federal, qual é a coordenação dela ali? Aí você vê normalmente morrer um colega, por quê? Porque o Rio de Janeiro não é para amador. O Rio de Janeiro é um cenário que as pessoas não têm noção. Elas imaginam. Ah, o Rio de Janeiro é isso. Quando chega lá, o cara fala assim, meu irmão, o que vocês passam aqui? Tá todo mundo refém. Tá todo mundo refém. Só você acompanhar como é que é a vida do brasileiro hoje, do carioca principalmente, é ficar em casa assistindo série. A gente tem praia, a gente tem tudo, mas a gente não curte. O carioca não faz mais parte do Rio de Janeiro. Mas, sargento, tem um outro ponto importante também que vale destacar, que é a parte, não vou generalizar, não seria leviano, que é parte da imprensa. Porque tem parte da imprensa que, diante das ações da polícia do Rio, atacam a polícia, tentando descredibilizar, desqualificar e colocar a população contra a polícia, não é, sargento? Podem tentar, mas eu vou te falar que isso é página virada, isso é superado, porque a população, lá atrás, ela poderia até ser influenciada por alguma imagem. Se você pegar o jornal ali, algumas notícias ruins, que fazem parte. O policial, que é meu irmão, que está trabalhando ali, ele vai errar um disparo, ele vai fazer o melhor dele, mas ele não tem certeza que 100% daquilo que ele aprendeu ele vai entregar. Eu não estou falando de ser honesto ou desonesto, não, porque a honestidade ele carrega com ele no dia a dia. Mas num cenário de guerra, ele vai errar uma hora. Não tem como, mas ele não escolheu errar. Então a imprensa, ela pode se apegar naquilo que vende mais. A imprensa fez uma ampla cobertura do que aconteceu comigo. Porque eu sou um parlamentar, eu estou como parlamentar, mas se eu fosse um policial militar, não teria tanta divulgação do que aconteceu. Pode ter certeza disso. Então a imprensa hoje ela pode pegar uma notícia para tentar vender de uma forma, mas graças a Deus, a população do Rio de Janeiro, ela não compra mais essa ideia. Pelo contrário, ela já percebeu que sem força de segurança é caos, entendeu? E que não vai colar mais isso. Esse poder de influência da mídia, isso precisa ser descartado. E eu falo para todos os lados. Nós precisamos falar a verdade para o povo. Quem está aqui, quem está nos seus estados, nos municípios, precisamos falar a verdade para a população. E a população, graças a Deus, no Rio de Janeiro, quando ela recebe uma notícia dessa, praticamente ela vai e fala o seguinte, isso não condiz com a realidade. Porque o carioca, ele está sofrendo isso. O que você via na televisão chegou na porta da sua casa.
O bairro que era mais seguro, agora não é mais seguro. Interior Zona Sul, áreas nobres, interior do Rio, região dos lagos, nós não temos mais uma área para falar o seguinte, aqui o crime não chegou. Não, aqui o crime já chegou, ou então o crime está chegando, e o Estado tem culpa, porque o crime organizado, ele ocupa o espaço que não foi ocupado pelo Estado, ou que foi ignorado. Cadê a educação nas comunidades? Cadê o saneamento? Cadê o asfalto? Cadê a luz? Cadê a saúde de qualidade? Porque as comunidades, elas são um mini bairro. Então tem que ter assistência lá dentro. Quem é que dá assistência lá dentro? É o vagabundo que manda comprar um remédio? É o vagabundo que é herói? Entendeu? Que mostra que vale a pena viver 220, que ostenta carro. Ali não foi falta de oportunidade, não. É falta de vergonha na cara. Ah, mas o cara não teve escolha. Teve escolha e quis ir para o crime. Porque para ele o crime compensa. É o recado que passa. Por isso que eu estou falando. Eu, como governador, eu não gastaria dinheiro com festa nenhuma, porque eu não tenho o que comemorar. Não ia ter show na areia de Copacabana, o Réveillon para mim não ia funcionar daquele jeito, e eu ia falar, vivemos dias difíceis e eu espero entregar para você dias melhores, porque do jeito que está, eu não tenho o que comemorar. Agora, será que algum carioca tem o que comemorar? Será que o carioca está feliz com o Rio de Janeiro? Então posso ser um maluco aqui falando para a imprensa. Este Sargento Portugal do Podemos do Rio. Sargento, eu vou convidar o senhor para que volte a Ouro Verde, né? Preciso encerrar a nossa conversa agora. Quero tratar, por exemplo, eu queria entender, e aí na próxima conversa a gente fala sobre o UPP, né? Para que serviu para mim, espalhou o crime no Estado, né? Não resolveu de verdade o problema, ainda espalhou. Né, regiões do Rio que não tinham o crime, hoje tem, né, graças ao PP do Beltrame, enfim. Mas eu quero convidá-lo a voltar para a gente tratar desses outros assuntos aqui, já que o senhor é da área, né, e corajoso que é, traz dessa forma a sua opinião. Obrigado, viu, Sargento? Agradeço o convite, estou à disposição. E quem não pensar como eu, vai no show da Madonna e da Lady Gaga. Um abraço. É isso, Lady Gaga, dia 3, é isso aí, como se tivesse tudo bem, uma grande mentira. É isso aí, Sargento Portugal, um abraço para o senhor. Um abraço, fique na paz de Deus. Obrigado, querido.